Bom, pessoal, boa tarde, então. Começamos a gravar, né? E antes que eu me esqueça, pedir para vocês colocarem um oi aí no chat, para eu ter um registro aí de presença, mais em questão da participação mesmo, tá? E então a gente vai dar continuidade hoje à programação linear, e hoje a gente vai ver um novo método, tá? Que é o método simplex, para resolver problemas aí, né? De otimização, né, de programação linear. Então eu vou colocar a apresentação aqui. A apresentação está viável, né? Está visível, quer dizer. Tá sim. Tá. Então, pessoal, só para a gente fazer uma breve revisão aí do que foi visto semana passada, vamos ver se vocês estão afiados aí, né? Vamos fazer só essa montagem do problema, tá? A modelagem matemática, e aí depois vocês podem resolver sozinhos, tá? Então a gente tem essa situação aí, tá? Uma fazenda que consome no mínimo 800 quilos de ração por dia. E essa ração é uma mistura de milho e soja, tá? Tendo na sua composição, né? Uma percentagem de proteínas e uma percentagem de fibras, tá? E então a gente sabe que o milho tem 9% de proteína e 2% de fibras, e ela tem um custo de 30 centavos por quilo de milho, tá? Já a soja tem um custo de 90 centavos por quilo, e ela tem 60% de proteína e 6% de fibras, tá? Então essa fazenda aí ela consome no mínimo 800 quilos de ração, né? E a ração tem que ter no mínimo 30% de proteína e no máximo 5% de fibra. Então, pessoal, a gente quer que vocês construam aí uma curva de nível, tá? Usando aí no método gráfico, e determine a mistura que vai gerar a ração com o mínimo custo diário, tá? Então, vocês conseguem visualizar aí o nosso problema? E se é possível resolvê-lo pelo método gráfico? Quais são as nossas variáveis de decisão, pessoal? Alguém tem um chute aí? A variável de decisão é quantidade de cada um? De cada um quem? Milho e soja, isso De aí. milho e soja. Isso. Então, pessoal, a gente tem duas variáveis de decisão aí, né? Vamos chamar de X1, quantos quilos de milho que a gente vai usar, e X2, quantos quilos de soja a gente vai usar na nossa ração, tá? Então, X1 milho, X2 soja. Então, identificamos variáveis de decisão. Qual será a nossa função objetivo? Qual o nosso objetivo, pessoal? É o mínimo custo, né? Então, como é que fica essa função objetivo nossa?
Alguém? Professor, você pode repetir, por favor? Travou aqui para mim. A gente quer, nosso objetivo aí é uma ração com o mínimo de custo diário, certo? Sim, Então, qual que será a nossa função objetivo? Nesse caso, o custo vai ser Z, certo? sim. Z é igual a quê? 0,3 x1 mais 0,9 vezes x2? É isso aí, tá, pessoal? Z é igual a 0,3x1 mais 0,9x2, porque 30 centavos é o custo do milho e 90 centavos é o custo do quilo da soja. Então, o meu objetivo é minimizar essa função, tá? Nas anteriores, a gente queria maximizar o lucro. Agora, nessa, a gente quer o quê? Minimizar o custo. Só tenham isso em mente, tá? Agora, o nosso objetivo é minimizar esse custo. E o Z, que nos outros exercícios era o lucro, né? Nesse exercício é o custo. É o que a gente quer minimizar. Ok? Então, primeiro passo, variáveis de decisão. Segundo passo, definir a função objetivo. Terceiro passo, definir as restrições. Qual é a primeira restrição que salta aos olhos aí, pessoal? A questão de ser no mínimo 30% de proteína e no máximo 5% de fibra? Tá, tem essas, mas lá no comecinho do exercício tem a restrição do quê? A quantidade por dia. Isso. E como é que vocês põem isso matematicamente? x1 mais x2 igual a 800? Não, menor igual a 800? Menor ou igual, Samuel? Maior Maior ou igual, porque é mínimo, né? Isso, maior ou igual, tá? x1 mais x2 maior ou igual a 800, ok? Essa é a primeira restrição, é a restrição da quantidade mínima produzida por dia. Vamos para a segunda restrição? Já teve o spoiler aí da Vanessa, né? Qual que é, pessoal? É a percentagem mínima de proteína na ração. Como é que vocês colocam isso matematicamente? nove x1 mais 60x2 tem que ser maior ou igual a 30? Tá, pode ser. Mas aí, tá, Vanessa, eu prefiro colocar em termos de percentagem. Então, eu colocaria assim, tá? 0,09x1 mais 0,6x2 tem que ser maior ou igual a 0,3. Mas 0,3 de quem, pessoal? Esse 30% de proteína tem que estar. Esse 30% está em quem? Na ração, né? Sim, O que é ração? Não é a mistura de milho com soja? sim. Então fica assim, pessoal. Vocês estão acompanhando aí, ó. 009x1 mais 06x2 maior ou igual a 0,3 de, entre parênteses, x1 mais x2. Concorda? Sim. Ok. Então, como é que fica agora para fibra? Zero vírgula zero dois x1 mais 0,06x2 igual a
mais ou maior ou igual a 5? 0,5? Não, 0,05. 0,05 de x1 mais x2 também, né? Isso, de x1 mais x2. Só que é... Qual que é o sinal aí? Menor ou igual. Menor ou igual nesse caso, tá? Isso. Falei errado. Certo, pessoal? Sim. Então vai ficar assim, né? Certo? Não, peraí. É na outra tabela, tá? Maior ou igual a 0,3, menor ou igual a 0,05, tá? Então, essa aqui é o nosso modelo, tá? A gente vai minimizar o Z, temos a restrição da quantidade mínima, da quantidade... aplico a distributiva, tá? E chego nessa formulinha aí, ó. Para proteína, para fibra, e aquela restrição que a gente sempre fala, né, que x1 e x2 tem que ser maior ou igual a 0, tá? Ok? Tranquilo com o modelo aí? Aí depois, hoje o objetivo era só mostrar para vocês mais essa fórmula aí, né, de minimizar, tá? A gente já viu bastante método gráfico semana passada. E aí depois vocês resolvam, mas vai dar alguma coisa assim, tá? Só que agora, né, pessoal, a gente quer minimizar. Então a gente traça uma curva de nível qualquer aí, tá? Por exemplo, aqui eu tenho essa curva de nível. E aí, como a gente quer minimizar, a gente vai descendo, né? Porque o custo vai diminuindo à medida que eu vou consumindo menos milho e menos soja. E aí eu vou achar o ponto ótimo aí no vértice desse polígono aí. Ok? Então, eu vou deixar para vocês praticarem aí esse exercício, tá? Ficou alguma dúvida? Tá tranquilo. Tá. Então, pessoal, a gente tem o método gráfico, né? Que tem a restrição lá das duas variáveis de decisão, e a gente tem o método simplex, tá? O método simplex foi criado aí por Dantzig, tá? Em 1947, e ele é baseado em álgebra linear, que vai buscar a solução ótima, tá? Em programação linear. Então, ele busca o extremo, né, dentro de um universo de soluções viáveis, né? Foi o que a gente fez lá no método gráfico, né? Só que agora ele vai usar um método aí que a gente pode aplicar para mais de duas variáveis de decisão, tá? Para efeitos pedagógicos, né, a gente vai ver hoje por exemplo, com duas variáveis, né? Mas podem ter 3, 4, 5, 10, não tem limitação, tá? De variáveis de decisão para a gente aplicar o método simplex, tá? É um método iterativo, né? Então a gente vai fazendo várias iterações até a gente encontrar uma solução ótima, tá? Então a gente inicia aí as nossas interações, acha uma solução viável, a gente vai ver se a solução viável é ótima ou não, tá? Se não for, a gente vai achar uma solução viável melhor, até a gente chegar ao fim das interações e aí a gente ter a solução ótima, tá? Então, esse é o método simplex. Então, ele é um método muito utilizado, tá? Ele é facilmente implementado aí como
um programa aí de computador, ele pode resolver, né, ele consegue resolver problemas com muitas variáveis. Quando a gente fala muitas, pessoal, a gente está falando aí até em milhares de variáveis, tá? Que o Simplex consegue dar conta, né? Você tendo aí uma planilha, você tendo aí os recursos, né? Você consegue aplicar tranquilamente aí o método Simplex. Ele produz, a gente chama de variáveis auxiliares, tá? Para análise de sensibilidade e, embora a gente possa resolvê-lo, né, por programa de computador, a gente vai resolver à mão, né, na aula de hoje, para a gente compreender aí como é que é o seu funcionamento, tá? Então, vamos aí aplicar o método Simplex. Então, pessoal, para a gente aplicar o método, eu peguei o mesmo exemplo, tá? Da aula do primeiro dia, né? Que a gente viu lá o método gráfico, até para a gente comparar os resultados depois, né? Então, aquele problema conhecido já, nós temos duas cervejas, né? A Premium e a Pilsen, e a gente quer saber qual que é o mix para a gente obter aí o máximo de produção, tá? De máximo de lucro, né? Então, as variáveis de decisão são cerveja Premium e cerveja Pilsen. Nós temos aí as restrições do cervejeiro, do técnico e da demanda da cerveja Premium, né? Então, a gente tem essas três restrições que a gente já viu bastante, né? Na semana passada, tá? E como é que a gente faz aí para aplicar um método Simplex, tá, pessoal? Vamos implementar esse algoritmo manual aí, né? Então, a gente tem aí, né? A gente viu isso semana passada. A gente tem a função objetivo. Nós temos as restrições, né? Do cervejeiro, do técnico e da demanda. E a restrição da não negatividade, tá? Então, pessoal, a primeira regra do algoritmo Simplex é que a gente sempre vai maximizar a função objetivo, tá? Então, nosso problema sempre vai ser um problema de maximização de Z, né? Se eu tiver um caso que eu tenho que minimizar a minha função objetivo, tá? O que eu faço? Eu só multiplico a função objetivo por menos 1, tá? E aplico a maximização, ok? Essa é a primeira regra do Simplex. A gente sempre faz problemas de maximização, tá? O segundo, pessoal, as restrições, tá? Os seus limites devem sempre ser positivos, tá? Então, no nosso caso era tudo positivo, né? É tudo positivo naquele exemplo da cervejaria. Mas se fosse negativo, o que eu faço, pessoal, para que o lado direito fique positivo? Eu multiplico a restrição por menos 1, tá? E aí, multiplicando por menos 1, o que era menor ou igual, né? Vai inverter o sinal da desigualdade, tá? Por exemplo, se eu tenho uma restrição 2x1 mais x2 menor ou igual a menos 100, multiplicando por menos 1 fica menos 2x1 menos x2 maior ou igual a 100, tá? Essa é a segunda regra. O lado direito das minhas restrições, tá? Tem que ser sempre positivo. A terceira regra a gente vai transformar as desigualdades em igualdades, tá? Então, por exemplo, a restrição lá das horas do técnico, né? A restrição é 2x1 mais x2 menor ou igual a 100. Eu transformo isso numa igualdade. E eu vou colocar aquela variável que eu chamo variável de folga, tá? Então, como é menor ou igual, vai ficar o como.
vai ficar 2x1 mais x2 mais f1, porque a minha primeira restrição, eu chamei de f1, tá? Essa variável de folga, vai ser igual a 100. Então, eu transformo uma desigualdade em uma igualdade, tá? Adicionando uma variável de folga. Estão acompanhando? Sim. Tá? Essa é a terceira regra. Então, pessoal, quando for uma desigualdade do tipo menor ou igual, eu adiciono uma variável de folga, tá? Quando for maior ou igual, eu subtraio, tá? Se 2x1 mais x2 fosse maior ou igual a 100, para transformar numa igualdade, o que eu faço? Eu subtraio a variável de folga. É como se eu tivesse um excesso, né? Então eu tenho que tirar uma variável de folga. Então fica 2x1 mais x2 menos essa variável de folga vai ser igual a 100. Então, menor ou igual, eu somo uma variável de folga, maior ou igual, eu subtraio. Ok, pessoal? Regrinha básica, tá? E aí, eu tenho para fechar, né, os conceitos preliminares, né? Número total de variáveis, que eu chamo de N, tá? É um número de variáveis de decisão mais o número de variáveis de folga mais a variável da função objetivo, né, que é o nosso famoso Z, né? Que pode ser o lucro, pode ser um custo, tá? Essa é a variável da função objetivo. Então, para eu saber esse N que eu tenho no meu problema, eu somo o número de variáveis de decisão, o número de variáveis de folga, mais a variável da função objetivo. Número de equações, tá? Que eu chamo de M. É o número de equações de restrição. Eu excluo aquela da x1 mais x2, x1, x2, x3, x4 maior ou igual a zero, tá? Essa não conta. Mais a função objetivo, que é uma equação também, tá? E aí, pessoal, eu vou ter as variáveis não básicas e as variáveis básicas. As não básicas, como é que eu sei o número de variáveis não básicas? Eu pego o número total de variáveis e subtraio do número de equações. Então, as não básicas, eu posso falar que são as variáveis de decisão. Essas são as variáveis não básicas, tá? E elas vão mudando de valor ao longo aí da aplicação do algoritmo, tá? E devem sempre ser igualadas a zero. E as variáveis básicas são as demais, né? Então, eu tenho todas as variáveis. As não básicas são as variáveis de decisão e as básicas são as outras variáveis. Esses são os conceitos básicos aí do algoritmo simplex, tá? Então, eu vou ter que montar a forma padrão, tá? Para eu aplicar o meu algoritmo, o algoritmo simplex. Então, pessoal, naquele nosso exemplo, né, que eu tinha que maximizar o lucro, z igual a 3x1 mais 2x2, eu tenho que deixar o z sempre positivo, tá? E a expressão igualada a zero. Então, vai ficar nesse formato agora. Eu jogo o 3x1 mais 2x2 para o lado esquerdo da equação e igualo a zero. Então, a minha função objetiva agora, na forma padrão, vai ficar z menos 3x1 menos 2x2 é igual a zero. Tá?
Segundo passo, transformar as desigualdades em igualdades. Então, a gente tinha lá, né? 2x1 mais x2 menor ou igual a 100. Como é menor ou igual, eu vou somar uma variável de folga para transformar isso numa igualdade. Então, fica 2x1 mais x2 mais f1 igual a 100. F1 é quem, pessoal? É a variável de folga da equação 1. x1 mais x2 menor ou igual a 80. x1 mais x2 mais f2 é igual a 80. x1 menor ou igual a 40. x1 mais f3 é igual a 40. Certo, pessoal? Tá dando para acompanhar? Sim, professor. Ok. Feito isso, tá? Eu vou montar o meu quadro simplex. Como é que eu monto esse quadro simplex aí, para fazer as interações? Tá? Eu vou colocar as variáveis básicas. Nas minhas linhas, pessoal, eu coloco as variáveis básicas, que são todas as variáveis menos as variáveis de decisão, que são x1 e x2, tá? Então, eu tenho nas minhas linhas as variáveis básicas z, f1, f2 e f3, tá? E as colunas serão todas as variáveis. Então, eu tenho a coluna do z, a coluna do x1, do x2, do f1, do f2 e do f3, e tenho o meu lado direito, o que aparece do lado direito das minhas equações, tá? Então, eu monto esse quadro simplex aí, tá? Coloco as linhas com as variáveis básicas e as colunas com todas as minhas variáveis, incluindo as variáveis de decisão, tá? E aí, pessoal, na minha tabela, eu coloco os coeficientes das minhas equações, tá? Então, para a equação 1, que é a minha equação da função objetivo, qual que é o coeficiente de z? 1. De x1, menos 3. De x2, menos 2. E eu não tenho F1, não tenho F2, não tenho F3, então, coeficiente 0, lado direito vai ser 0, porque a minha equação é igual a 0. Entenderam como é que eu monto essa primeira linha aí? Professor, mas seria possível ter um F1 e um F2 no mesmo? Não, não. Não. Tanto que você vai ver que vai aparecer o quê? O F1 só aparece na equação 1, o F2 na equação 2 e o F3 na equação 3, certo? Certo. Uhum. É isso mesmo. Você vai ter um F para cada equação, né? Professor, você pode explicar de novo, por favor? Olha, esqueçam as últimas 3 linhas, tá? Vamos focar na primeira linha aí, na linha do Z. Então, pessoal, eu tenho 4 equações, eu tenho 4 linhas no meu quadro, tá? Sendo que cada linha corresponde a cada equação. Então, vamos pegar a função objetivo, que é a linha 1. Qual que é o coeficiente da variável z na linha 1? 1. 1. Eu vou lá no meu quadro e coloco 1. De x1? Menos 3. De x2? Menos 2. Menos 2. Aí não tem os f's, é tudo 0. E o lado direito é 0. Tranquilo? Sim. Vamos então para a segunda linha, que é a linha da equação da restrição do técnico. Eu tenho z nessa equação? Não. Então é 0. Quanto vale o x1?
2. 2. O x2. 1. O f1. 1. Eu tenho f2. Não. F3. Também não. E o lado direito vale quanto? 100. 100. Entenderam? Aham. Mesma coisa para a linha 3. E Sim. mesma coisa para a linha 2, a linha 3 e para a linha 4, né? Que são a restrição do técnico e a restrição da demanda. Tá? Certo. Então, pessoal, meu primeiro passo é fazer o quê? Primeiro, fazer a modelagem matemática, tá? Então, eu fiz a modelagem, né? Passando tudo para o lado esquerdo, igualando tudo, aí pondo as variáveis de folga. Se for menor ou igual, eu somo. Se for maior ou igual, fica menos, tá? E tem o lado direito das equações. Montei o quadro, tá? Esse é meu primeiro passo. A partir das equações, montar meu quadro simplex com os coeficientes das variáveis, tá? Todo mundo montou aí bonitinho? Querem mais um tempinho? Não podemos seguir? Só um minutinho, por favor. Tranquilo, pessoal. É fundamental vocês montarem esse quadro aí para a gente fazer as iterações, tá? Pra vocês irem acompanhando passo a passo. Todo mundo com seu quadro aí? Assim. Aqui também. Então vamos lá. Esse quadro vai ficar bastante visível em várias transparências, tá? Então, pessoal, o que eu faço agora? Vou fazer as interações, tá? Eu vou trocar uma variável básica por uma não básica, tá? E qual que vai ser essa variável não básica que vai sair aí no meu quadro, tá? Vai ser a coluna com o menor coeficiente da função objetivo, tá? Então, eu uso como referência, pessoal, essa minha primeira linha, que é a linha Z, né? A minha linha da função objetivo, tá? Então, eu vou fazer interações até que nessa linha Z, essa minha primeira linha, não tenha nenhum coeficiente negativo. Quando na minha linha Z não tiver nenhum coeficiente negativo, eu posso dizer que eu achei a minha solução ótima. Então, esse é meu critério de parada, tá? Não ter nenhum coeficiente negativo na minha linha Z, tá? Então, pessoal, eu vou trocar, né, como eu tinha falado antes, né, uma variável básica aí, né, que está nessas quatro linhas, nessas 3 linhas, né, porque a linha Z não conta, tá? Nas 3 linhas restantes, eu vou trocar uma variável básica por uma não básica. E qual vai ser a não básica que vai sair, tá? Vai ser aquela que tiver o menor coeficiente. Então, eu vou no meu quadro, na linha Z, e identifico que menos 3 é o meu menor coeficiente, tá? É o mais negativo. Então, menos 3, então o que acontece? Eu vou pegar, já sei que
quem vai sair aí, quem que vai lá para a minha variável básica, vai ser x1, tá? Então, eu pego essa coluna aí do x1, tá? E pego o lado direito e divido por x1. Vamos lá. Eu sei que x1 vai entrar em algum lugar aí das minhas variáveis básicas, tá? Por que x1? Porque o menos 3 é o mais negativo da minha linha. Então, eu pego o lado direito e divido pelos coeficientes da coluna do x1, tá? Para Z não precisa, porque essa linha não vai sair, ela fica como referência para minha critério de parada, tá? Lado direito, 100. Quanto vale na coluna x1? Vale 2. 100 por 2 é 50. Na linha do F2, lado direito vale 80. Quanto vale x1? 1. 80 por 1, 80. Na terceira linha, lado direito 40, x1, 1. 40 por 1, 40. Tá? Então, pessoal, quem vai sair aí vai ser quem? Para entrar o x1 no lugar? O F3. Por quê? Porque é o meu menor quociente. Vocês entenderam? Repete a última parte, por favor, professor. Olha, eu vou trocar, eu vou fazendo, essa vai ser a minha primeira interação, tá? A primeira interação, eu vou montar um novo quadro simplex. E eu vou trocar, onde está F3, eu vou colocar x1 agora na primeira interação, no próximo quadro. Por quê? Porque dividindo o lado direito pela coluna x1, que é o meu menor coeficiente aí, tá? O menor quociente deu 40, concorda? Sim. Então, eu pego, quem vai sair vai ser quem? O F3, porque deu o menor quociente. E vai entrar x1 no lugar. Entendeu agora? Aham. E aí vai ficar como? No próximo quadro vai ficar Z, F1, F2, x1. Tá? E essa interseção, pessoal, entre a coluna x1 e a linha F3, que é o menor quociente, eu chamo de pivô. Então, o meu pivô vai ser 1, tá? Que é a interseção dessa coluna com a linha. Entenderam quem é o pivô? Quem que é o pivô, pessoal? Vai ser o menor número com relação ao x1 e o F3, comparando? Não. Não é o menor número, não. Ele vai ser a interseção. Ó, pega a coluna x1, você tem a coluna x1, né? Aham. E tem a linha F3. Cruza uma com a outra. Quem está nesse cruzamento? Ah, sim. É o pivô, que é o 1. Ok? Tá. Então, pessoal, no próximo quadro, vai estar tudo em branco, tá? Vai estar como? Vai estar Z nas linhas, né? Z, F1, F2 e agora, em vez de F3, vai estar X1, tá? Só que as colunas não mudam, elas continuam Z, X1, X2, F1, F2, F3, lado direito. Entenderam isso? Professor, Oi. você saber que sairia a F3, você olhou o valor do lado direito? Não, eu peguei o valor. Tá vendo esse azul aqui? Ah, sim. Esse azul é o quociente.
Qual que é o menor quociente? O 40. O 40. Então, quem sai é o F3. Entendi, obrigada. Sempre quem sai é o menor quociente, tá? Pessoal, o menor quociente positivo, tá? Isso é importante também, tá? Menor quociente positivo. Mas a gente vai fazer passo a passo. Eu vou construir com vocês, mas entenderam quem é o pivô, tá? E depois, pessoal, a gente vai dividir a linha que está o pivô pelo valor do pivô, tá? Então, na minha primeira interação, vai ficar Z, F1, F2 e X1, tá? Ignore o que está preenchido aí, tá? Eu começo a preencher pela linha do pivô, que no caso é X1. Eu pego a linha em que está o pivô do quadro anterior e divido pelo pivô. Como o pivô é 1, eu repito o que estava F3, agora vai ser a linha do X1. Por quê? Porque eu dividi por 1. Entenderam? Deu para entender? Eu acho que eu vou pular isso aqui. Ó. Depois a gente volta lá, tá? Ó, esse aqui é o quadro inicial, né? O quadro simplex. Aí comecei minha primeira interação aí, identifiquei, né, que o -3 aqui, identifiquei com a pivô. Eu vou trocar o F3 por X1, tá? Eu acho que nós estamos nesse ponto aqui agora. Ó. É isso, né? Eu vou agora preencher o quadro. Eu começo pela linha do pivô aqui, ó, que é o X1, tá? Como o pivô é 1, o que eu faço, pessoal? Eu divido por 1. Então, vai ser o mesmo valor que estava no quadro anterior, tá? O quadro inicial do meu simplex. Então, para essa primeira interação, né? Eu tenho essa linha aí. E aí, as demais linhas eu preencho como, pessoal? Aí tem... Tá todo mundo já montou esse quadro da primeira interação aí com essa linha X1? Para a gente preencher o resto agora? Todo mundo acompanhando? Sim. Ok. Então, pessoal, como é que eu faço para preencher agora a linha Z, a linha F1 e F2, tá? Eu vou para a última regra do simplex lá, que é um pouquinho mais complicadinha, mas vamos lá. Eu altero agora, pessoal, a nova linha vai ser o quê? O coeficiente da antiga linha, tá? Menos o coeficiente da linha I na coluna do pivô, vezes a linha do pivô. Tá? Vamos lá. Vamos começar agora, então, pela linha Z. Tá? O valor de Z. Vamos achar o valor de Z agora na nova linha. Tá? Na linha do Z. Quanto o Z vale na antiga linha? Vale 1, certo? Certo. Quanto que ele vale? Então, aqui, ó, nova linha vai ser 1 menos. Quanto que ele vale na coeficiente da linha na coluna do pivô? Na coluna do pivô, que é x1, que é 1, né? Ele vale quanto, pessoal? -3. Tá? Todo mundo viu -3 aí? Sim. Então, vai ser 1 menos -3
vezes quanto que ele vale na linha do pivô. Quanto que Z vale na linha do pivô? 0. 0. Então, é 1 menos 3 vezes 0. Dá quanto? Vai continuar sendo 1. Sendo 1. Tá? Então, pessoal, vou preencher aqui, ó. Quanto vai valer o Z? Na primeira iteração, 1. Tá? Aí, pessoal, fica a dica, né? Alguma dúvida? Pode falar. Oi? Alguém falou alguma coisa? Eu não entendi. Tava aberto aqui sem querer. Tá, mas pode continuar? Tranquilo? Pode. Pessoal, vocês concordam que tudo que multiplica por 0 aqui, ó, nessa linha nova, tá? Vai ficar com o valor inalterado do quadro anterior? Concordo com isso? Então, eu posso preencher pelos que tem 0, né? Então, eu posso copiar aqui, ó. Ó, menos 2, 0, 0, por exemplo, né? Porque é 0 aqui na linha do pivô, né? Eu dou um Ctrl C aqui, ó. Concordo com isso? Mesma coisa aqui, né? Aqui tem 0, ó. Vou colar aqui. Coisas aqui, né? Por quê, pessoal? Porque eu estou multiplicando por 0, né? Então, não vai alterar o valor na minha operação. Acompanharam? Sim. Ok? Então, vamos ver se vocês estão craques aí. Quanto vai valer agora o x1? O valor antigo, né, pessoal, que é menos 3. E dá quanto? Alguém chegou aí? Na verdade, é o valor antigo menos Quanto que ele vale na coluna do pivô? Que é menos 3, certo? menos 3. Vezes quanto que ele vale na linha do Na pivô, linha do pivô. que é 1. 1. Vai dar quanto, então? Menos 3 menos 3 vezes 1, dá quanto? Vai zerar? Vai zerar. Pessoal, o nosso objetivo do algoritmo não é tirar os negativos? Sim. Tiramos 1 já, concorda? Todo mundo achou o 0 aí? Sim. Ok? Professor, Oi. repete, por favor, essa parte. Só me perdi aqui um pouco. Ó, o novo valor vai ser quem, pessoal? O valor antigo, menos 3, certo? Certo. Menos quanto que ele vale na coluna do pivô? Menos 3, não é? Isso. E quanto que ele vale na nova linha do pivô? Para multiplicar. É 1, não é? Isso. Então fica menos 3 menos 3 vezes 1. Ah, sim. Entendeu? Entendi. Esqueci um sinal. Obrigada. Vamos lá, pessoal. A gente viu que o x2, o F1 e o F2 não mudam, né? Porque eu vou multiplicar por 0 na linha do pivô. Tá? Então a gente pode pular para o F3. F3 vai ser quanto, pessoal? O valor antigo, que é 0. Menos 3 vezes 1. Dá quanto F3?
3. 3. Todo mundo achou 3? Professor, repete a base do cálculo para mim, por favor. Ó, F3, tá? Quanto ele vale em quadro anterior? 0, certo? Certo. Menos, quanto que ele vale na coluna do pivô? Menos 3, certo? Certo. E quanto que ele vale na linha nova do pivô? Que no caso é igual, né? É 1, certo? Aham. Então fica 0 menos 3 vezes 1. 3 positivo, certo? Certo. O final é vezes 1? É vezes 1, por quê? É quanto que ele tá. vale na linha do pivô, Entendi. tá? Certo. Então é 0 menos 3 vezes 1. E o lado direito, como é que fica, pessoal? O valor antigo, 0. É. Menos 3 Menos 3 vezes vezes 40 vezes 40? 40. Dá quanto? Aí vai ficar 120? 120. Todo mundo concorda que é 120? Sim. Vocês estão percebendo o que o algoritmo está fazendo, pessoal? Ele está tirando os negativos da linha Z e está aumentando o lucro. Tá vendo aqui, ó? O que aconteceu, pessoal? A gente pulou de um lucro 0 para um lucro de 120 já, com essa solução aqui, tá? Entenderam? Sim. Ok? Depois que tira todos os valores negativos, aí não precisa preencher mais? Ou precisa terminar de preencher a tabela? Não, depois o que vai nos interessar aí é o lado direito, tá? É o lado direito. Tá. Quando tiver negativo, tá? É a linha Z e o lado direito das demais equações, tá? Mas enquanto isso, enquanto tiver o negativo, a gente tem que preencher o quadro inteiro, tá? Certo. Então vamos fazer aí só essa primeira interação. Vamos lá, vamos para a segunda linha agora, né? Tudo que tinha 0, eu já preenchi, por quê? Eu vou multiplicar por 0, né? Na nova linha do pivô. Então, se eu multiplico por 0, o valor fica inalterado, tá? Vamos agora, então, para quanto que é na coluna X1, o F1, tá? Vamos para o anterior lá. Ó, o valor antigo era 2, Sim. menos... Quanto que é o coeficiente na coluna pivô? 2. 2. Quanto que ele vale na linha do pivô? 1. 1. Então, fica 2 menos 2, vai dar? 0. 0. Certo? Então, aqui... Professor, peraí, você tá fazendo o F1 e o X1, né? É, isso. Tá. Tá? 0. Né? Continuando na linha F1, pessoal, vamos achar F3 agora. Ó, o F3 era 0, né? 0 menos 2 vezes 1, não é isso? Isso. Vai dar quanto, então? Menos 2. Menos 2.
E o lado direito? Opa. E o lado direito? 100 menos 2 vezes 40. Não é? Vai dar 20? 20, isso. Então deu 20. Falta agora só a linha F2, tá? Linha F2, coluna do X1. Menos 1 Menos 1 vezes 1. vezes 1. Vai dar? 0. 0. F3. 0 menos 1. 0 menos 1 vezes 1. Isso. Vai dar menos 1, certo? Sim. E lado direito. 80 menos 1 vezes 40. Vai dar 40, certo? Certo, pessoal? Fechando da primeira interação. Acompanharam? Sim. Sim. A pergunta é: essa é a minha solução ótima? Não, ainda tem negativo. Exatamente, tá? Ainda tem negativo, então não é a minha solução ótima. Ou seja, eu tenho que fazer uma segunda iteração. Eu tinha montado aqui bonitinho e tal, mas já foi. Tá? Então, pessoal, eu tenho que fazer o quê? Agora, eu preciso eliminar esse negativo aí, né? Como só tem ele de negativo, que é a coluna do x2, x2 vai ser trocado, ele vai entrar em algum lugar aqui, tá? Ou em F1, ou em F2, ou em x1, tá? Como é que eu sei quem que vai sair aí? Eu pego o lado direito, divido pela coluna do x2, tá? Então, 20 dividido por 1, 20. 40 dividido por 1, 40. 40 dividido por 0, não se aplica, tá? Dá um valor aí infinito, né? Então, não se aplica, tá? Então, quem que vai sair para entrar o x2 no lugar? Deu para acompanhar aí? Ou tá muito rápido? Deu para acompanhar, mas eu tô em dúvida se sairia o que não se aplica ou se sairia o. Não, não se aplica, você esquece, tá? Não se Então aplica, sairia. o não se aplica é ignorado, tá? Você esquece ele. Não se aplica mesmo, você deixa ele quieto, tá? Então sairia o F1. Sai o F1. Então, no próximo quadro, pessoal, da segunda interação, vocês vão montar o quadro lá com as linhas Z, X2, F2, X1. Certo? Eu troco o F1 por X2. E a nova linha pivô, pessoal, vai ser a linha do X2. Quanto vale o pivô nessa interação aí agora? Vai ser 1.
Vai ser 1 de novo, né? Porque a interseção da coluna x2 com a linha F1 vai dar 1 de novo. Então, pessoal, a minha nova linha x2, né, do quadro da segunda interação, vai ficar zx2, f2, x1, né? Na linha x2 vai ficar... Eu vou repetir a linha F1. Por quê? Porque meu pivô é 1. Dividir a linha inteira por 1 vai dar os mesmos valores. Tá? Tá aqui, né? Tranquilo, pessoal? Aham. E aí a mesma coisa, né? Tudo que eu for multiplicar por 0, nesse caso eu vou ter 3, né? Eu repito os valores aqui, ó. Então, por exemplo, aqui eu sei que... Vamos pegar tudo já, né? Não, vou pegar só isso aqui por enquanto. Aqui, ó. Vou preencher meu quadro, né? Eu estou multiplicando por 0, né? Aqui, né? Essa linha, essa coluna aqui. Eu posso repetir. Certo, pessoal? Conseguiram montar aí o quadro da segunda interação? Pronto. Então, pessoal, eu peço que vocês achem o valor agora na linha Z, né? Qual que é o valor de x2? O novo valor de x2. Vai dar 0? Ou não sei se eu fiz certo. Como é que você achou o zero? O valor antigo, É o valor antigo. menos 2, menos... Quanto que ele vale na coluna do pivô? Isso. Menos 2, né? Uhum. E quanto que ele vale na linha do pivô? 1. Então, fica menos 2 vezes 1, que dá? 0. 0. Opa! Consegui tirar um negativo aí, né? Será que essa vai ser a minha última interação? Não sei, vamos achar o F1. Quanto vai ser o F1? Valor antigo, 0, menos 2 vezes 1, que vai dar 2 positivo. Acompanharam, pessoal? Sim. Então, beleza. F3, quanto vai ser? 3, que é o valor antigo, menos 2 vezes
vezes menos 2? Menos 2. Então dá quanto? Menos 1? Menos 1. Pessoal, péssima notícia, né? Essa não é a última interação. Por quê? Porque apareceu um valor negativo aí na minha linha Z. Entenderam? Sim. Lado direito, pessoal. R$ 120, que é o valor antigo, menos 2. Então é 120 menos 2 vezes 20. Então vai ficar 120 mais 40. 160. Concorda? Sim. Vocês estão percebendo que está aumentando o lucro, né? Ele era 0, na primeira interação foi para 120, na segunda foi para 160. Pessoal, alguém está com alguma dúvida até aqui? Isso aí é mecânico, né? Com o tempo a gente vai pegando. Mas vocês estão acompanhando? Por enquanto tá tranquilo, professor. Ok. Então, pessoal, vamos pular para a linha do F2, né? Pular para a linha do F2. Quanto vai valer x2? Na coluna x2. Essa terceira linha aí. Alguém achou? Vai dar 0? Dá 0, né? Que vai ser 1 menos 1, né? Vezes 1. 1 menos 1 vezes 1. Isso. Dá 0. Professor, nesse eu me perdi. Ó, Qual seria o 1 que está multiplicando? Onde ó fica aí na tabela? um que está multiplicando é o 1 da linha do pivô. É o que está acima dele. Né? Ah, tá. Porque a linha do pivô é a linha x2, né? Uhum. Então é esse 1 aqui, tá? Que está acima dele. Então vai ser 1 menos 1 vezes 1. Tá? Tá, ok. O F1. É 0 também? Ou esse não? Deixa eu ver. Eu acho que não, hein? Não é 0, o valor antigo é 0, né? Não é 0 menos 1 vezes 1? Ah, eu tava olhando a de cima. Peraí.
Vai ser menos 1. Menos 1, tá? 0 menos 1 vezes 1. Vai menos 1. F3, pessoal. Menos 2. Vai ser o quê? Vai ser o valor anterior, que era menos 1, né? Menos 1 menos 1 vezes menos 2. Não é isso? Menos 1 menos 1 vezes menos 2. Menos 3. Não é um positivo, pessoal? Porque é menos 1 menos. É 1. É um positivo, né? Isso. Tá. Então, tá certo. Troca os sinais aí, né? Na multiplicação vai dar um positivo, certo? E o lado direito? Quarenta menos 1 vezes 20. Então vai dar 20? Vocês concordam? Professor, de onde é o menos 1 mesmo? 40 menos 1. 40 menos 1 vezes 20, Sim. né? 40 menos 1 vezes 20. Então é 40 menos 20, né? Certo? Então, pessoal, a gente não precisa estender muito, tá? Eu já deixei preenchido aí a linha do X1, depois vocês conferem, vocês praticarem, tá? Como é que vai ficar essa terceira linha aí. Só preencham e depois deixam uma observação para vocês conferirem depois, tá? Essa terceira linha vai ficar 0, 1, 0, 0, 0, 1, 40, tá? Então, relembrando, eu não posso parar ainda, não é uma solução ótima, por quê, pessoal? Porque ainda tem o negativo, tá? Na minha linha do Z, que é a minha linha do lucro, nesse caso aí, né? Que eu estou querendo otimizar. Então, eu preciso tirar esse menos 1 aí do meu quadro simplex, tá? Então, eu sei que eu vou colocar esse F3 em algum lugar aí dessas minhas três linhas aqui que eu vou trocar, tá? Pelo F3. Porque ele tem o negativo aqui. Quem que sai? Divido, tá? O lado direito pela coluna do F3. 20 por menos 2, pessoal. Lembrando sempre, tá? Esse quociente tem que ser positivo. Então, não se aplica. Ok? Porque deu negativo aqui. Então, não se aplica. 20 por 1 deu 20. 40 por 1 deu 40.
Então, pessoal, o que acontece? No meu quadro aí, eu vou trocar na terceira interação o F2 por F3. Todo mundo entendeu esse passo? Sim, professor. Então, vocês vão construir o quadro da terceira interação. Como é que vai ficar nas linhas? Z, X2, F3 e X1. Essas são as 4 linhas, tá? Repetindo, Z, X2, F3, X1. E aí, eu vou buscar o pivô de novo. Tempinho para vocês, né? Vai ser 1. Vai ser 1 novamente, né, pessoal? Porque a interseção da coluna F3 com a linha F2 dá 1. Então, novamente, eu copio o que está na linha do pivô aí no novo quadro. Só que agora, ao invés de F2, vai ser F3. Como o pivô é 1, eu divido por 1, vai dar a mesma coisa. Tá? Tá ali, né? Olha o quadro da minha terceira interação aí, pessoal. Eu já preenchi o F3, né? Só dividir por 1, porque o pivô é 1, então nada muda do quadro da segunda interação para o quadro da terceira interação. Só que ao invés de F2, agora é F3. Ô, professor, Oi. no caso, pelo já ter ido -1, já quer dizer que vai ter uma próxima interação? Você fala na segunda interação? Ao menos 1, onde você fala? Na terceira interação já vai o -1. Você fala na linha do pivô? É, Não. Quem está falando? Vanessa. Vanessa. O meu critério de parada é não ter negativo na linha Z, tá? Ah, tá. Só na linha Z, porque senão a gente fica doido aí. Tá joia? Menos mal. Menos mal, né? Ok? Então, pessoal, aqui eu tenho 3 zeros, ó. Em Z, em X1 e X2. Ou seja, vamos multiplicar por 0, né? Na linha do pivô aqui, ó. Então, eu posso copiar do quadro anterior. 1, 0, 0 aqui, ó. Eu copio a minha terceira interação. Então, o resto também, né? Eu posso copiar tudo já. Vamos fazer uma coisa só aqui, né? Tudo isso aqui, ó. Fica por 0, né? Então vai ficar tudo igual aqui, ó. Tranquilo? Sim. Ok. Então vamos lá, vamos ver se agora vai aparecer algum negativo ou se essa é a última interação, tá? F1. O valor antigo era 2. Tá? Então vai ficar 2. A coluna do pivô é F3, né? Então é 2 menos -1 vezes -1. É isso, pessoal? Isso, vai dar 1. Vai dar 1? Todo mundo chegou no 1 aí? Não, repete de novo, fazendo favor, professor. Ó, o valor antigo era 2, né? Isso. Então é 2
menos menos 1 vezes quanto que ele vale na linha do pivô. Que é 1, né? É isso? Isso. Isso. Ele dá um positivo? Multiplicando é 1 ou menos 1? É 2 menos 1 vezes 1, né? Então, acho que vai dar... Não, é menos 1, né, pessoal? É menos 1 aqui. Porque a linha do pivô é a linha do F2 aqui, né? Desculpe, a gente tem que olhar a terceira linha aqui, não a segunda, né? Então, vamos de novo. Valor anterior, 2, tá? Menos 1 vezes menos 1, né? Então, vai ficar positivo, né? Vai ficar 2 menos 1, certo? Dá 1. É isso aí? Dei uma perdidinha aqui também. Mas é 1, né? É linha do pivô. É a linha do pivô ou o pivô? É o F2 e o F3, né? É na linha do pivô, isso. Então vai ser 1 e não menos 1. Deixa eu ver. Ou não? Não, na linha do pivô, tá aqui. Na linha do pivô é isso aqui, né? É menos Isso. 1. É menos 1. É menos 1, certo? Certo. Agora sim, na próxima, que é o F2, é 1. Ó. Mas ali no F1 era menos 1 mesmo, tá? Então vamos para o F2. O F2, valor anterior 0, tá? Menos 1 vezes 1. Vai dar 1 também? Isso. Tá. Até agora não apareceu nenhum negativo, tá? F3, pessoal. O valor anterior era menos 1. Menos 1 vezes 1. Vai dar 0? Isso. Opa! O que aconteceu, pessoal? Agora, na minha linha Z, não tem nenhum negativo. Tá? Lado direito. Valor anterior, 160. Menos 1 vezes 20. Vai dar quanto? 180? 180. Todo mundo chegou a 180 aí? Então, pessoal, eu sei agora que essa é a minha última iteração. Por quê? Na minha linha Z, não tem nenhum coeficiente negativo. Então, essa é a minha solução ótima. Tá? Como eu tinha falado para vocês, tá? Esses coeficientes aqui, como eu sei que é a minha última interação, eles até nem me interessam por enquanto, tá? Por enquanto não me interessam mais, tá?
Por quê? Eles podem ser negativos, podem ser qualquer coeficiente, não vai alterar em nada a minha solução. Mas eu tenho que saber aí meu lado direito, tá? Então, pessoal, vamos achar o lado direito aí para a linha do x2. Estão acompanhando? Quanto dá o lado direito para a linha do x2? Vai dar 40? 40? Por que 40? É 20. Menos 2. Ah, é menos 2. Ah, tá. Coloquei menos 1. Menos 2, né? Vezes Vezes 20. 20. Então vai dar quanto? 60? 60. E o x1? Para a linha do x1, agora o lado direito. Era 40, o valor anterior. Menos 1 vezes 20. Concorda? Certo. Vai dar quanto, então? 20. 20. Pessoal, vocês entenderam? Entender sim, mas fazer dá um trabalho. Dá um trabalhinho, tá? Pessoal, como vocês têm... Aí fica como dica, né? Como vocês estão online, né? Vocês podem fazer à mão, mas vocês podem ir colocando isso no Excel, né? Cada quadro já vocês põem a equaçãozinha lá, vocês já vão arrastando, tal, dá para fazer assim, tá? Identificam o pivô. Então, quem quiser fazer à mão, pode, para a prova, né? Pode fazer à mão, ou pode colocar as interações passo a passo no Excel. Aí fica a critério de vocês, tá? Porque realmente é bem mecânico isso aí, né? Então, se vocês entenderam a equação direitinho, como achar o pivô e tal, vocês podem muito bem ganhar tempo colocando as equações aí no Excel. Mas aí vocês decidem para entregar a prova, tá? Se fosse presencial, seria à mão mesmo. Mas como é à distância, vocês podem fazer no Excel. Vocês têm a facilidade de ter o computador na casa de vocês aí, né? E colocar na planilha do Excel. Mas, de uma forma ou de outra, eu vou aceitar a resposta de vocês, tá? Professor, Oi, você vai disponibilizar o slide que você estava passando? vou sim, como sempre, pode deixar, Tá, tranquilo, ok. tá? Agora, pessoal, chegamos no resultado final. O que ele deu pra gente? Vocês conseguem interpretar? Foi um lucro de 180. Sim. Quem que é X1? X1, no caso. É a cerveja premium, né? Ah, sim. Eu vou produzir 20, A Pilsen 60. a Pilsen 60. E o F3 seria o quê? Quem que é o F3, pessoal? Vamos procurar lá no nosso enunciado lá? Cadê o nosso enunciado? Quem que é F3, pessoal? Olha, eu poderia produzir, vocês estão enxergando aí, né?
eu tenho uma demanda no máximo de 40 caixas de cerveja Pilsen, tá? Eu estou produzindo 20, né? Quanto eu tenho de folga? Ah, 20? 20, que é o meu F3. Então, X1, que é 20, mais a folga de 20, eu atinjo os 40 da minha demanda. Então, eu poderia produzir mais 20 caixas aí que eu teria demanda. Não é Pilsen, é prêmio, né, pessoal? É prêmio, tá? Então, eu tenho uma folga de 20 caixas de produção de prêmio para atingir a minha demanda. Isso que é a variável de folga. E aí, pessoal, as variáveis que não aparecem no meu quadro final, quer dizer o quê? Que eu não tenho folga. Vocês conseguem enxergar isso? Ó, quanto que é X1? É 20, né? Professor, Oi? você pode explicar de novo essa interpretação final, por favor? Vamos lá, porque isso cai na prova, né? Quanto deu meu F3? Meu quadro simplex? Deu 20, né? Certo? Lá no quadro que a gente acabou de preencher, né? Isso, deu 20? Isso. 20. Quanto eu vou produzir de X1 naquele quadro lá? É 20 também? 20 também, não é? Para dar o 40, não tem que estar 40 aqui, ó? Da Isso. minha formulação matemática? Uhum. Então, eu estou produzindo 20, o que acontece? O que acontece? Eu estou produzindo 20 e eu tenho uma folga de 20 caixas para atingir as 40 da demanda. Ficou claro? Sim, agora entendi. A folga é o F3, né? Exatamente. Certo. Minha pergunta é, aparece F1 naquele quadro? Que vocês acabaram de montar aí? Aparece F1? Nas linhas ali? Cadê o quadro, pessoal? Acabamos de montar. Aparece F1? Não, Aparece F2? também não. Quanto que elas valem, então? Zero? Zero. Quando não aparece, pessoal, é zero. Vamos conferir se é isso mesmo? Vamos voltar lá no nosso quadro, na nossa formulação matemática, tá? Ó, quanto é X1, pessoal? Não é 20? Sim, Quanto é 2 vezes 20? 40. 40. Quanto que é X2? O X2 lá é 60? É 60. Pode conferir lá, vocês vão ver que é 60. Então, pessoal, 40 mais 60, eu tenho folga? Não. Isso Já quer dizer deu o quê? certo. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que eu usei as 100 horas de trabalho do cervejeiro sem folga nenhuma. Entenderam? Deu para entender? Eu não tenho folga nas horas do cervejeiro. Eu usei as 100 horas para produzir 20 caixas da cerveja Premium e 60 caixas da cerveja Pilsen. Tranquilo? Mesma coisa do técnico, né? 20 mais 60 dá 80. Então, eu não tenho folga nas horas do técnico. Eu usei as 80 horas disponíveis que ele tinha. Por isso que o F2 é zero. Deu para entender? Interpretar, que é o mais importante, né, para o engenheiro. Chegar no número às vezes é fácil, agora saber o que eles significam, né?
que é o que a gente quer saber de vocês. Na do técnico também não tem a folga, né? No caso, F2. Por quê? Quanto é o X1? 20, E o X2? 60. Aí já deu os 80, né? Exatamente. Isso. Certo. Certinho? Uhum. Professor, então a folga só teve na demanda? Só teve na demanda, Ah, tá. tá? Perguntinha para vocês, como é que eu faço para... O que eu teria que fazer para aumentar esse lucro, então? E não tem alternativa, né, pessoal? Aumentar as horas da mão de obra aí, né? Contratar mais alguém, porque supondo que eu não tenho limitação de matéria-prima, nada, eu poderia vender mais 20 caixas da cerveja premium aí, né? Mas para isso preciso o quê? Ampliar a mão de obra. Por quê? Eu estou usando ela ao máximo, tá? Sem folga nenhuma. Aí a solução ótima, tá? X1 20, X2 60, vai me dar um lucro de R$180. F1 é 0, F2 é 0, F3 20. Pessoal, ficou alguma dúvida? Entenderam o Simplex, como é que funciona? E é claro, né, pessoal, se vocês forem comparar esse resultado com o resultado do método gráfico, vai dar exatamente igual, né? Porque a gente fez semana passada. A gente achamos aí o mesmo lucro, achamos o mesmo X1, achamos o mesmo X2, tá? Agora, como informação extra aí, que a gente tem uma folga, né? De 20 caixas aí de cerveja premium aí que a gente não produziu, né? Porque a gente não tinha aí folga de mão de obra. Usamos ela ao máximo. Alguma dúvida? Sem dúvidas, professor. Então, é só colocar um oi aí que não colocou ainda, né? Para eu ter o controle aí de quem está participando das aulas, tá? Sexta-feira a gente faz mais um exemplo, tá? Para vocês praticarem. E fechamos aí a matéria do nosso primeiro réu. Na quarta-feira eu coloco para vocês aí, quarta-feira bem cedinho, tá? Eu coloco o material. E aí vocês têm até sexta-feira aí, 23 horas, meia-noite, para colocar a resolução dessa primeira lista aí, que vai ser só isso, pessoal. Programação linear, tá? Método gráfico e método simplex, para vocês já, para a gente finalizar esse primeiro réu aí, tá? Qualquer questão é só colocar no fórum, é só mandar e-mail, tá? E aí a gente pratica mais na sexta, lembrando, né, que a partir dessa sexta-feira nós vamos começar às 9h30, tá? Aí em torno de 1 hora a gente encerra, às 10h30 a gente encerra aí nosso plantão de sexta, tá? Estamos conversados? Sim, professor. Então tá bom. Espero que vocês façam aí, né? Pratiquem esse exercício aí. Podem fazer um outro de método gráfico aí com o Simplex, né? Se vocês quiserem. O que a gente fez na sexta-feira passada, né? Vocês podem tentar fazê-lo usando o método Simplex para fixar bem, tá? E fica a dica, né? Quem quiser colocar isso aí, esse método no Excel, vocês pulam aí, né? Vocês ganham um certo tempo, né?
Em vez de fazer aquele cálculo mecânico, é só colocar a equação e sabendo identificar o pivô, aquela coisa toda, tá? Mas é isso. Então, a gente se encontra aí na sexta-feira, às 9h30. Certinho, professor. Até sexta.